por algumas pessoas. Bom, agora sim, nós tivemos uma primeira etapa bem rica, levantamos bastante coisa, né? Acho que agora a gente, por força da estratégia que foi organizada, uma oficina com um tempo limitado de trabalho, a gente passa por uma segunda etapa que eu gostaria que fosse de apresentar práticas. Acho que isso vai ser natural, porque a gente levantou muitas bolas, né? Mas tá bom, eu estou gostando disso. Acho que agora, mas caminhando em direção a essas novas possibilidades, que seria uma sociedade com drogas, com usuários descriminalizados, né? A gente usa um pouco a expressão meio errada, descriminalização das drogas. Não é descriminalização das drogas, é descriminalização dos usuários. Porque droga não é criminosa. Quem pode ou não cometer crime é o usuário, né? Aí a lei que existe, ela é... Vocês podem ver, se você pegar o Código Penal, o artigo que cuida do assunto, agora mudou o número, eu vou falar os números anteriores, artigo 12 e artigo 16. Mas não é do Código Penal, Posso não. interromper? Agora tem uma lei específica. É uma lei especial, antigamente era 63678, era o artigo 12 que, vamos dizer assim, se tivesse um baseado, você seria enquadrado no artigo 12, que é normal. A nova lei, que os meus queridos colegas podem me corrigir, é a Lei 11.343 de 2006, que tem o artigo 28, que é do usuário, que é uma pena sui generis, que é uma pena diferenciada, sabe? Aquela pena, não é nenhuma alternativa, é uma pena que é nova. Você não vai dar nenhuma restritiva de direito, nenhuma privativa de liberdade. É uma pena assim, vai ter uma forma de cuidar do seu problema, é como a lei considera, eu acho, mais ou menos. E tem o artigo 33, que é o artigo do tráfico, é exportar, associar, comprar. Vender, expor, né? Tem 16 verbos que traduzem, é difícil de decorar. De qualquer maneira, a lei e o artigo que trata do uso ainda é punitivo. Você tem uma pena. Ele é despenalizado. Ela é despenalizador, porque a pena é só assim, o juiz dando com você, assim, ou tenta trazer uma medida para te ajudar, te leva para uma comunidade terapêutica, tipo uma forma de te ajudar a melhorar. Só que muitas vezes na realidade jurídica, na realidade prática, não é aplicado. A maioria das vezes eles só assinam o termo. E se compromete a comparecer em juízo para o juiz conversar com ele. Só isso. Mas existe algo de punitivo. Não, sei assim, se- deixa eu só complementar. Você não vai preso mais. A conduta de uso ainda é criminalizada. Ela é criminalizada, só que ela tem uma aplicação de pena diferente. O castigo é outro. Não, É crime. É despenalizado. Tem pena, você não só você não é preso, mas a Não, pena isso. tem. Você não tem mas pena de a- reclusão. Não, sim. Só que eu queria chegar, vamos supor, agora falou, fala lá as penas que a pessoa vai se inserir se for pegar usando drogas, admoestação verbal, prestação de serviço à comunidade. Na prática, alguns juízes vêm até aplicando transação penal, porque é um crime de menor potencial ofensivo, então ele vai para o juizado especial, o uso. Chega lá, o promotor já oferece uma transação penal, sem pagar, sei lá, 3 parcelas de 200 e tal. A conduta ainda é crime, entendeu? Só que não é penalizado com crime, como crime de reclusão, com a pena de reclusão, tal, detenção, mas ainda é crime. Só as penas que são aplicadas que são diferentes. Então, eu vou me ater então porque vocês têm dados importantes, melhores do que os meus a respeito da lei nova. Mas eu vou me ater um pouco ao princípio da anterior, que tinha como era mais ou menos isso. O uso de drogas, ele não era um artigo diferente, porque se considerar os direitos fundamentais da pessoa, o direito ao uso do corpo, que eram os princípios kantianos, né, da pele para dentro, quem manda sou eu, usar é um direito. Assim como prostituição fica complicado de interpretar, porque é o uso do corpo. Quem pode decidir sobre o uso do corpo é a própria mulher, se ela vai cobrar ou não. É a mulher que tem que decidir, né? E já foi utilizado também para a questão homossexual, que já foi considerado um crime também, assim como foi considerado possessão demoníaca e assim por diante. Mas até a lei anterior, o verbo usar não definia um crime, portanto não teria pena ou nada que pudesse sustentar. Porque é que a lei ela era hipócrita mesmo, né? Porque quando ela diz que o uso não é crime, então o crime é portar, vender, o mais conhecido é vender, né? É portar, vender, guardar, expor, como
Gustavo, tem mais de 16 verbos que definem o crime, menos o verbo usar. Então, se te amarrasse um baseado na árvore, ficasse fumando ele sem pôr a mão nele, nada poderia acontecer comigo. Porque eu não corro nenhum dos verbos que definem o crime. Porque como é que você vai usar se você não pode portar? Então, eles conseguiram separar o verbo usar para não considerar crime por causa de questões muito mais anteriores, como essa dos direitos fundamentais das pessoas. Como a maior parte da sociedade desconhece os direitos fundamentais, né? Como é proibido, por exemplo, não sei se o termo é esse, utilizar má fé contra a vontade pública. Aí muitas religiões iam para o espaço, porque as religiões geralmente enganam a fé pública, prometendo coisas que não podem cumprir. Como é que você promete vida depois da morte? Né? Isso cabe do direito individual, acreditar ou não nisso. Agora, o apavorante da religião é deixar as pessoas com medo, com culpa, dessa forma. No caso das drogas havia essa possibilidade. Então, nós estamos tratando que hoje em dia alguns países como o Uruguai, a Argentina e o Brasil, embora tenha saído na frente nessa discussão dos direitos humanos, da redução de danos e da legalização do uso de drogas, o Brasil saiu na frente, mas está atrasado. A Argentina e o Uruguai já passaram na frente e vai até a questão do Estado fornecer determinada quantidade para quem usa. Eu vou indicar para vocês o livro do Dennis Burgerman, chamado O Fim da Guerra, que foi lançado recentemente. Olha, é leitura obrigatória. E o legal é que ele é jornalista, então ele tem um texto muito gostoso de ler. E é um livro barato, custa R$25. O Fim da Guerra, Dennis Burgerman. As Minas de Uberlândia arrebentando, cara. Eu mato a cobra e elas mostram o pau. Aí eles vão desmarcar. Olha, esse é maravilhoso. E ele mostra novas, com a descriminalização das drogas, do uso de drogas, e outras atividades geradas pelo conceito da redução de danos, é possível, e o autor faz, o que eu vou contar não corta também o barato da leitura. O autor, ele e a esposa dele para 5 países, Estados Unidos e 4 países da Europa. E vão de bicicleta visitar, conhecer as políticas de drogas desses países. Então é um trabalho que lida diretamente com a questão da maconha, tá? Mas abre as portas para as outras drogas também. Mas a maconha vai ser o carro-chefe dessa empreitada que ele faz. E eles vão descobrir coisas que são elementares, são óbvias, que a gente está tendo dificuldade de descobrir, justamente por conta do nosso apego às leis, às normas, às regras escritas, esperando que elas tragam respostas que a gente não pode dar. Não consegue dar. E aqui nós estamos trabalhando exatamente com a ausência nessas leis. Nós estamos trabalhando num processo de conscientização, independente das leis, subentende que esse grupo vai poder desenvolver normas e regras internas para conviver com isso de uma forma diferente, independente do que diz a lei. Então há uma diferença. Mas os Estados Unidos, que é o país que comandou a guerra às drogas até hoje, também já está criando alternativas novas. Na Califórnia, por exemplo, eles têm aqueles centros que estão ligados à saúde pública, né? E tem até um nome que eu não me lembro, está no livro, e que está tendo um resultado esplêndido. Por exemplo, eles já descobriram o seguinte, que tem 68 tipos de maconha diferentes. E nós só trabalhamos com um tipo conhecido, cujo princípio ativo é o THC. Então tem mais 67 que a gente não conhece. E que esses 68 tipos, né, que existem, eles também descobriram. Como é que descobrem? Fazendo pesquisa científica. Por que não descobriram antes? Porque nenhum governo financiava pesquisas que fossem favoráveis às descobertas do universo da maconha. Eles só financiavam pesquisas que determinassem falar mal da maconha. Então tudo que se tem de maconha, que os livros de psiquiatria, de justiça, enfim, falam mal da maconha, é baseado num princípio de pesquisa científica, eu não diria nem que fosse uma pesquisa científica, mas que tivesse o compromisso de falar mal daquilo. Então quando eles falam os males da maconha, eles estão falando dos males da maconha dessa, cujo princípio é o THC, e com a orientação de falar mal dela. O que eu estou falando para vocês não significa ficar falando bem da maconha, não é isso. Mas é ampliar o horizonte, a capacidade de conhecimento para que vocês possam discernir melhor, tomar melhores iniciativas. Quem é que faz as melhores escolhas? São aqueles que têm mais informações.
Quanto mais informação, melhor a escolha. E eles descobriram, fazendo essas pesquisas então fora desse eixo da proibicionista, que tem 67 tipos de maconha e que cada um desses princípios ativos dá conta de uma coisa. Então, por exemplo, tem maconha que faz você dar risada, tem maconha que faz você dormir, tem maconha que faz você ficar quieto, tem maconha que faz você bem superficial, ficar alegre, ficar triste, correr, descansar, dormir, acordar. Tem para todos os tipos. E uma vez que essas maconhas foram sendo pesquisadas, esses centros da Califórnia começaram a fornecer então determinados tipos de maconha para determinados tipos de comportamento. Então a pessoa passa por faz a carteirinha dela, né? Aí o psiquiatra, o psicólogo, o assistente social, todo mundo vai fazer uma avaliação daquele caso e tem condições agora de dizer, olha, a maconha boa para você é essa aqui, a de número 37, 38, 40. Então a pessoa vai ter mais benefícios com o uso daquela maconha do que problemas se ela fumasse a maconha como se fuma hoje, sem nem pensar no que tem, qual é o princípio ativo daquilo ali. E concluem também que nós temos no cérebro neurônios que são receptores desses princípios ativos. Por exemplo, se você é uma pessoa que nunca usou droga, nunca fumou maconha, de repente ela fuma uma maconha qualquer e tem aquele enorme prazer, é como o neurônio lá está dizendo assim, eu já estava te esperando. Né? Aí lógico que ela vai querer mais, querer mais. É como se ele usa essa expressão, como se nós tivéssemos uma maconha interior, aguardando pela maconha exterior para poder fazer esse casamento e fazer uma felicidade maior. Ou seja, um dos benefícios é que as pessoas começaram a fumar maconha, passaram a fumar maconha de uma forma mais produtiva, menos danosa, mais equilibrada, orientados, encontrando o tipo de maconha que ela... Eu fico falando assim para você, parece que você é a pessoa, né? A pessoa que fuma maconha vai fumar com menos problemas. E outro resultado muito bom que eles já conseguiram detectar é com relação à infância, à juventude e à adolescência, principalmente da Califórnia, que começa a ter uma visão crítica do uso de maconha, porque diferente da nossa época, vou falar da nossa, então, porque da nossa época, que para mim, na minha adolescência, a primeira vez que eu vi maconha na minha vida, que eu fumei maconha, quem eram os maconheiros que eu admirava? Era Jimi Hendrix, Janis Joplin, eram músicos, eram grandes artistas. Então, pô, se eles fumam... Bob Marley. Eram grandes artistas que faziam uso de drogas, tanto é que é chamada droga de artista até hoje. Maconha é droga de artista. Então por que eu não vou fumar? As pessoas tão legais fumam. Né? Essa iniciativa da Califórnia já gerou um resultado dessa natureza. Os adolescentes estão vendo, os maconheiros deles não são os artistas mais, não são os músicos mais, são pessoas que estão em tratamento. E ter a carteirinha para pegar maconha de graça nesses centros significa, estou em tratamento. Então parece que no chão, eu vou fazer igualzinho aquele cara que está fazendo tratamento. Eu vou fazer igual o Bob Marley, igual o Jimi Hendrix, assim por diante. Então já há um ganho secundário e muito importante, está desmistificando ou desmitificando o uso da maconha. E é legal, e ele vai apresentar 5 iniciativas. Na Espanha, eles não acham que fumar maconha seja algo que tenha a ver com tratamento e com saúde. Então qual é a iniciativa na Espanha? Eles criaram clubes de cannabis. Então a pessoa que quer se associar, ela vai pagar uma anuidade, vai pagar mensalidade, vai ter a carteirinha dela. Continua a lei do jeito que ela é, proibido o tráfico, é proibido tudo. Mas nesses centros, tanto da Califórnia quanto na Espanha, a polícia não se envolve, porque ali não há outro crime. Ali a questão é uso, portanto não é visto como um crime, direito ao uso do corpo. Então as pessoas que vão para esses clubes, elas não vão para lá para fazer tratamento, elas vão para uso de maconha por lazer. Elas podem fumar lá dentro, elas não podem levar para casa, que se elas forem pegas numa blitz elas vão responder, mas lá dentro elas nunca terão problema com a polícia. Então o princípio ali da organização das pessoas na Espanha é o princípio voltado à questão do lazer. Eu não fumo questão de tratamento, e tem que assumir a responsabilidade, você tem que pagar sua carteirinha, pagar sua anuidade. E lá você tem acesso aos diversos tipos de maconha. Então eu acho que o processo de descriminalização dos usuários, ele vem, essa discussão tem sido e tem trazido grandes resultados na sociedade e está gerando esse tipo de alternativa. É possível fumar maconha por lazer?
Mas fumar por lazer não é simplesmente falar isso, escrever uma lei direta. A pessoa que estiver fumando tantos baseados, estiver cortando tantos baseados, caracteriza prazer, porque não é verdade. Você pode encontrar um traficante dos grandes com 2 baseados no bolso e ele vai sair livre. Né? E pode encontrar uma pessoa que é usuária de droga, que tem o trabalho dela, o orçamento dela, a família dela, o estudo dela, tudo direitinho, e que tem juízo na cabeça, e ela, para não precisar ir na boca toda hora comprar maconha, ela, dentro do orçamento dela, ela tira uma grana e compra para o mês inteiro. Então, vamos dizer, 300 gramas para passar o mês. 500. É isso que eu ia te perguntar. Se você acredita que possa existir alguma dessas várias maconhas que não faça mal para ninguém. Porque eu morava na casa de uma senhora que o filho dela não mora aqui não, mas ele disse que aqui ele foi terror. Ele falou que usava droga desde 13 anos. Ele tem mais de 50 hoje e nunca fez mal para ninguém, não cometeu nenhum crime devido ao uso da maconha. E o mais incrível é que a maioria dos que fumam maconha são assim. Junto com a mãe dele, foi o primeiro dia, foi agora, em janeiro que eu morei na casa dela. Eu nunca tinha percebido o cheiro de maconha. E a minha casa era no fundo. Aí eu tô assim, né? O que é isso? Tá cheirando capim, tem alguma coisa errada. A minha falou assim, mamãe, aquele menino que ali na frente veio aqui, que o filho da dona Zélia, é esse que vinha de fora, o rapaz mais velho, né? O mais novo tinha ido lá e tava fumando lá no fundo. Aí eu falei, bom, fiquei prestando atenção nele. Toda hora ele acendia um. Aí ele abraçou assim com a mãe dele e falou assim, mãe, fuma aqui, mãe, para com esse cigarro seu. Eu fiquei olhando, falei, mas gente, você tá parecendo maconha pra mim dele? Ele falou assim, talvez você está estranhando, porque você parece assim, você está assustada. Eu nunca fiz mal para ninguém, foi explicando tudo. Ele falou, eu sou melhor do que aquelas pessoas que não usam maconha, não tem vício nenhum, mas não tem responsabilidade. Faz um mal com a criança, bate na esposa, aquelas pessoas. Eu tenho responsabilidade. Desde 13 anos que eu fumo, fiz bagunça aqui no total e fui embora. Agora, de lá onde ele mora, ele vem aqui, você viu eu oferecendo pra minha mãe que isso aqui é saudável, isso aqui não faz mal pra ninguém. E eu tinha na cabeça de que tudo fizesse mal. Agora você está dizendo que tem vários tipos. Então aquele que usa não faz mal, ou vai da ideia de cada um, mesmo usando e não querer fazer nada errado. Nossa, subiu até música. Legaliza. Até hoje não foi comprovado nenhum dano, a maconha não causa nenhum dano. E pelo contrário, ela ajuda em certos tratamentos de certas doenças. E é por isso que eu acho que, pelo menos para a medicina, deveria ser legalizado. Para quem tem um câncer, uma AIDS, que é um tratamento, porque esses tratamentos pesados, tipo para câncer, um exemplo, causa enjoo, a pessoa não come, enfraquece o corpo e isso acaba definhando a pessoa. E quando a pessoa, vamos citar, fuma um baseado, ela dá fome, ela vai comer, ela não vai sentir aquelas dores. E tem muitos tratamentos, não só para o câncer, quanto para AIDS, glaucoma, um monte de coisa. Então eu quero dar um depoimento. Eu sou formado pela USP, Universidade de São Paulo. Está se alimentando bem. Graças a Deus. E lá, assim, pra mim foi porque é realmente uma prisão. Né? Você estuda engenharia elétrica. Estuda. Então, quer dizer, eu tive alguns problemas que todo mundo tem, né? Mas assim, fiquei muito... E se não fosse pela maconha, né? Eu acho que eu teria talvez pulado de um prédio ou feito coisas assim. Né? Aí, graças a Deus, eu morei no Rio e todo mundo fumava, era muito bom. Tá? E eu tinha uma relação muito boa, graças a Deus. Com as pessoas de lá. Com as pessoas também com maconha. Eu não, como diz o Lulu Santos, eu não tenho problema com. É problema com isso. Aí a gente pode voltar um pouquinho, porque dá o momento adequado a gente perceber o quanto o conceito sobre drogas ou sobre maconha, vamos ampliar, sobre drogas em geral, é mais prejudicial do que o consumo. Né? Legal a evolução do nosso trabalho é que hoje tem pessoas que podem fazer depoimentos como esses, que são reais e que eram importantes. Quais eram os depoimentos que faziam a cabeça de toda a sociedade? É o usuário de maconha que tinha roubado, que tinha matado, que tinha sido preso. Eles pegavam a propaganda de drogas no Brasil, dentro desse conceito de guerra às drogas, ela usa um recurso que é pré-histórico. Porque na pré-história, tem um trabalho de um professor chamado Philippe Arrier,
chamado Na Pista de Nossos Medos. Ele analisa os medos que as sociedades tinham no período da pré-história, depois os medos nos anos 1000 e os medos dos anos 2000. E percebe que, embora tenha passado por uma ampla evolução nos diversos grupos sociais, algumas coisas eram mantidas, como eu disse no início do nosso trabalho, como buscar comida fora de casa. É um comportamento ancestral. Assim como existe esse comportamento ancestral persiste até os dias de hoje, existem outros, como a questão dos medos. Ele percebe que os medos nesses 3 períodos da história, eles são os mesmos. Medo da fome, medo da doença, medo do assalto no sentido não só do assalto pessoal, mas da invasão dos bárbaros, né? Medo da fome, da doença, do assalto e da morte. São os medos que frequentam a nossa cabeça. Então lá na pré-história, como no período das cavernas, como é que eles enfrentavam os medos deles? E foi tão importante a forma como que eles utilizaram para expressar o medo deles e se defender desses medos, que deu origem à escrita, e vai, por sua vez, marcar o início do período que é a Antiguidade, o aparecimento da escrita. Foi um momento importantíssimo na história da humanidade. Então, diante desses medos, o que eles faziam? Eles desenhavam nas paredes das cavernas figuras horrorosas, muito feias, e imaginando que quando o inimigo chegasse, o predador chegasse, ele ia olhar para aqueles desenhos e ia ficar com tanto medo que ele ia embora. E eles ficariam livres. As campanhas antidrogas no Brasil foram, e ainda são, feitas em cima desse comportamento ancestral. Pintam um bicho mais feio do que ele é, achando que os jovens vão se assustar diante daquela feiura e vão ficar livres das drogas, o que não acontece. O que mais normalmente acontece é como o irmão colocou: eles se aproximam, veem que o bicho não é feio desse jeito, e pode ser inclusive um aliado, pode ser um amigo, como você demonstrou, pode ser até um curativo, e se apegam. Então, ou seja, as propagandas antidrogas no Brasil, elas induzem as pessoas a não credibilidade. É mentira, a pessoa sabe que não é assim. Que não é aquele terror. Quem se beneficia normalmente dessas histórias são as igrejas pentecostais. Então é muito comum você ver pastores de igrejas pentecostais que contam sempre a mesma história. Eu era do crime, eu matei, eu roubei. Ninguém conta uma história bonita, né? Não, só tragédia. Só tragédia. E aí encontrei Jesus e agora eu estou aqui pregando a palavra. Pô, isso arrasta multidões. Por quê? Porque é um milagre. Qualquer um de nós, diante de um milagre, abaixa a cabeça. Eu mesmo, se eu ver um milagre acontecer, eu vou refletir, eu vou pensar. O problema é que eu não vejo. Se é falta de fé ou não importa. Importa que o milagre aconteça. Se ele acontecer, eu sigo. Qualquer um de nós, diante de um milagre, segue o milagre. Então, as igrejas pentecostais descobriram isso. Descobriram que você botar um milagre na frente de todo mundo, numa comunidade carente de tudo, que não acredita mais em nada, não acredita na classe política, não acredita, que deveria acreditar, né? Esse é o método. Fala, irmão. Não, aí a gente vai começar a entrar em outro tema, porque você vai falar classe política, a gente está falando sobre democracia representativa, que é uma furada. Luciano, posso comentar? Por mais que esteja crescendo hoje o conhecimento, né, da redução de danos, o que aconteceu comigo, que a gente estava conversando com o Dr. Celso, é que a semana passada eu tive conhecimento com um amigo de família, assim, muito próximo, de 19 anos, está usando cocaína. E chegou e falou assim pra mim: a família dele não sabe, ninguém sabe. Eu fiquei com um peso muito grande de eu saber sozinha e não saber lidar com isso. Eu dei uma pirada. Eu vim, conversei com o Dr. Celso, ele ficou quase 2 horas comigo lá, né, me explicando tal, que o importante era saber do controle, né, até o que controle que aquela pessoa estava tendo, né, naquele uso, se estava levando a vida normal, se estava equilibrado, né, trabalho, família, essas coisas. Mas eu vou te contar que, por mais que a gente tenha esse conhecimento, a hora que acontece muito perto da gente, eu fiquei meio desesperada. Porque tá sozinha segurando e sabendo disso, sabe? Sem saber direito o que fazer. Aí, mais um pouquinho depois, eu conversei com um psicólogo especialista em dependência química. Após o Dr. Celso, ele já me jogou
aquela conversa mais direta, técnica, internação, e já foi me explicando, que eu fiquei desesperada. Mas que bom que esse acontecimento gerou em você uma consciência crítica. Você já consegue enxergar a fala do Dr. Celso e a outra fala. Isso, consequentemente, já aliviou um pouco. Você pode até não ter percebido, mas você já consegue enxergar dois lados. Precisamos aceitar Dr. Celso para quem chega no carinho. Mas isso é legal, essa história, porque de certa forma confirma essa ideia que nós estamos tendo nesse nosso encontro, de que descriminalização dos usuários de drogas nada mais é do que isso que aconteceu. É dentro da cabeça da gente. E independente da lei que exista, favorável ou não, claro, leis desfavoráveis trazem mais dor de cabeça, mas independente delas, você agora, vamos dizer bem grosseiramente, com 2 pontos de vista, já se sente mais à vontade para cuidar do seu amigo. Ao passo que antes da conversa com ele, com o psicólogo, você não tinha nada. Agora você tem 2 posturas. Isso traz um alívio tão grande. Isso trouxe você para cá, provavelmente. Isso fez você pensar no assunto. Esse é sorte desse seu amigo. E, assim, porque eu faço serviço social, né? Estou terminando agora. E durante o estágio, eu vejo situações muito críticas, sabe, de dependentes. Que ainda eu fui imaginando aquilo que o Dr. Celso estava falando lá fora, que todo mundo, que quem começa a usar vai morrer daquele jeito, que já logo vai começar a roubar, matar para poder se sustentar e vai terminar daquela forma. A gente tem trabalhado uma das grandes possibilidades que a redução de danos traz. A gente coloca no exemplo de um médico alemão, que eu não me lembro do nome dele agora, mas ele vem trabalhando desde o começo do século passado na área de medicina do trabalho, segurança do trabalho, essas coisas. E a Petrobras no Brasil, ela, de certa forma, vem assimilando o que esse médico trouxe, né, a partir das pesquisas dele, como metodologia de segurança na Petrobras. Claro, a Petrobras é uma empresa de extrema segurança, porque aquilo ali é uma bomba, né? Não pode acontecer nada, e eles são meio nóia mesmo na Petrobras com relação a isso. Por exemplo, na Petrobras não existe manutenção de coisas. Se esse computador tiver um problema nessa tecla, funciona tudo na boa, só essa tecla que está com defeito. Não existe chamar alguém para consertar a tecla, leva o computador inteiro e traz outro. Então, furou o pneu de um caminhão dentro do pátio da Petrobras, para tudo, um guincho leva aquele caminhão lá fora troca o pneu. Negócio meio assustador mesmo. Mas até que isso dá para entender porque é uma bomba. E esse médico, ele vem defendendo uma tese de que não existem acidentes. É a prevenção. Existe o seguinte, para cada acidente grave, ou para cada acidente fatal, existem, de acordo com as pesquisas dele, existem 29 pequenos acidentes anteriores. Ou seja, que levou... Então você imagina uma pessoa que está passando pela rua, normalmente cai um tijolo do 30º andar e cai na cabeça dela. Então, fatalidade, a pessoa não tinha nada a ver com isso. Ele cai justamente em cima da cabeça dela. Morreu. Fatalidade, né? Ele defende a ideia de que isso não existe, que acidentes graves e fatais são cerca de 29 a 30 avisos anteriores. Então, naquele dia dessa pessoa que levou esse tijolaço na cabeça, ela tinha tido 29 avisos anteriores que ela não prestou atenção. Tropeçaram no degrau. Por que ela tropeçou no degrau? Estava desatento, estava com a cabeça em outra coisa mais... num outro problema. Qual era o outro problema? Ela tropeçou porque ela estava pensando na conta de luz que não está paga. Então se ela não pagou a conta de luz, ela está atrasada. Se está atrasada é porque ela não teve dinheiro para pagar. Se ela não teve dinheiro para pagar é porque o salário não deu, ou ela não tem salário. Olha o desdobramento. Então tem uma série de pequenas coisas que a gente não faz antes que podem zerar e reduzir a zero a existência de um problema fatal. Nós estamos usando isso lá na Cracolândia, esse princípio lá na Cracolândia, em São Paulo, que eu sou um dos supervisores, dos técnicos do CAPS AD da Praça da Sé, que é uma equipe que também trabalha na Cracolândia. E a gente explica isso é um triângulo, mais ou menos assim. Imagina um triângulo, nós temos aqui vamos dividir o triângulo em 3 partes, tá bom? Aqui embaixo vamos chamar de acidentes leves.
Esse primeiro nós vamos chamar de acidentes graves. E o de cima a gente vai chamar de acidentes fatais, né, com morte. Fatais. Então funciona mais ou menos assim. Imagine uma casa onde tem uma... Isso bem pensando no caso que você trouxe, no seu também. Enfim, é para todo mundo, mas agora já com algumas especificidades, né? É uma casa que está a maior bagunça, está tudo zoneado, está bagunçado total. Aí a patroa resolve chamar a empregada, lá de cima, no andar de cima, chama, a empregada vai atender a patroa, tropeça no cabo de vassoura, leva um trupicão, bate o braço no corrimão da escada, mas consegue proteger no tombo, proteger a cabeça. Foi só um trupicão, nada mais aconteceu. Foi um acidente leve, tá aqui. Se não tomar uma medida, se alguém não começar imediatamente a organizar aquela casa, a patroa chama, a empregada vai atender, tropeça no cabo de vassoura, bate o braço com violência no corrimão da escada, mas protege a cabeça, mas quebra o braço. Acidente grave, com afastamento do trabalho, com remédio, com necessidade de internação cirúrgica, um monte de problemas. Mas ainda é considerado acidente grave. Se ninguém arrumar essa bagunça, a patroa chama, a empregada vai atender, tropeça no cabo de vassoura, bate o braço no corrimão da escada, quebra o braço e bate a cabeça na parede e morre, traumatismo craniano. A notícia sai, que fatalidade, tropeçou no cabo de vassoura. Como é que pode, né? Isso é uma fatalidade, não é fatalidade. Tem uma série de questões anteriores que não foram enfrentadas e até mesmo resolvidas, né? Levando isso para a área do nosso trabalho, que é o uso de drogas, né? Principalmente crack, né? O que é essa casa bagunçada da vida de um usuário de crack? É falta de pai, falta de mãe, falta de escola, falta de família, falta de casa, porque são coisas diferentes, falta de família e falta de casa, né? É falta de estudo, é falta de emprego, é falta de trabalho, porque é diferente trabalho e emprego. É falta de um monte de coisa, um monte de estrutura, uma série, falta de lazer, falta de cultura, falta de apoio, falta de afeto, falta de tudo. Uma escola de má qualidade, uma saúde de má qualidade. Falta de acesso a essas Tem que equilibrar os determinantes. Isso. Ou seja, a bagunça dessa casa é exatamente qual é o trabalho a ser feito. Tentar organizar um pouco dessa bagunça sem considerar, e de forma grosseira e estúpida, que o causador dessa bagunça seja uma pedrinha chamada crack ou um cigarro chamado baseado. É dar muito valor para essas substâncias, valor que elas não têm. Eu sempre uso o exemplo de que droga não tem a força que as pessoas dão para ela. Esse jeito que as pessoas têm de demonizar o uso de drogas serve, no fundo, para dizer, se droga é uma coisa do demônio, o tratamento é coisa de Deus. E nem Deus nem o demônio tem nada a ver com isso, isso tem a ver com políticas públicas. Capacidade que a gente tem de se organizar, de enfrentar o assunto e encontrar saídas mais humanistas, né? Mais solidárias, mais adequadas. É o caso que o Augusto disse, porque se eu não tivesse visto, ela teve um caso próximo, se assustou, mas o meu caso próximo foi bom para eu entender que o cara não é um bandido porque ele usa maconha, ele é um ser humano. Fora a maconha que ele usa, ele não faz mais nada. E eu achava que ele era errado. Então, agora eu já vi que não é errado ele usar. Não está prejudicando ninguém. É interessante a gente observar também que o cara que faz o uso, que é diferente usar droga e ser dependente de droga, né? Ou ter problemas com a dependência da droga. Tá? E muitas vezes, essa pessoa... o que chega até nós é aquele que está com problema. Está com problema por causa a desorganização da vida, mais o uso da substância, fez com que a coisa ficasse caótica e ela precisasse de ajuda. Mas quem está trabalhando, tendo uma vida normal, esse não chega até a gente. Às vezes a gente nem fica sabendo que está fazendo uso de substância alguma. Porque tem um bando de gente usando crack, cocaína, maconha e que não está procurando ajuda por causa disso. Tem uma psiquiatra em São Paulo chamada Solange Napo. Ela tem uma pesquisa que ela fez, que ela acompanhou durante 5 anos 10 usuários de crack em São Paulo, durante 5 anos. E uma das conclusões do trabalho dela, cara, é que nesse percurso, 8 dos 10 acompanhados, 8 ela chamou de usuários funcionais. E 2 ela chamou de disfuncionais. Ou seja, 8 de cada 10 usuários de crack que ela acompanhou por 5 anos
usaram crack, tiveram só aquela depressão no dia seguinte, que é natural do estímulo exagerado, cai a energia no seguinte. Mas não perderam casa, não perderam família, não perderam emprego, não roubaram ninguém. Só 2 de cada 10, 2 dos 10 acompanhados, se meteram em confusão, se meteram com polícia, com bandido, e deram errado. Ou seja, ela não pode divulgar essa pesquisa dela, porque ela prova que a maioria dos usuários de crack, quando acompanhados, são pessoas funcionais e não disfuncionais. Do mesmo jeito, teve uma professora na UNB na década de 90, e o que ela queria saber com o trabalho dela é quantos usuários de droga pararam de usar drogas fazendo tratamentos. Na década de 90, tratamento não existia CAPS AD, tratamento era internação em hospital psiquiátrico ou comunidade terapêutica. E ela pesquisou, eu não me lembro agora o número de pessoas que ela pesquisou, mas priorizando o raciocínio e não o número, tá? Mas é mais ou menos assim, 90% dos pesquisados, usuários de drogas, relataram ter parado de usar drogas sem tratamento nenhum. É até muito parecida a informação que eles dão. Encheu o saco, cansei. Desses 90% que acharam que pararam sem usar droga nenhuma, 50% nunca tinham ouvido falar que existia tratamento para isso. Nunca pensou que tivesse. Ou seja, só 1% dos pesquisados usou o tratamento. Ela nunca pôde divulgar a pesquisa porque tira totalmente a credibilidade do tratamento. Ou seja, o tratamento não serve para nada. Sabe por quê? Porque a gente ouve, daí a importância que eu dou ao trabalho que nós estamos fazendo aqui, que nós chamamos inicialmente de consciência, né? E que é individual, que é para dentro, é ética a coisa. A gente ouve as coisas de uma maneira errada. Quando a gente fala tratamento, a gente escuta abstinência. Então a gente não consegue entender. Seria possível, a pergunta é essa, seria possível fazer um tratamento para usuários de drogas sem que eles parassem necessariamente de utilizá-las? A resposta para nós é claro, tem um monte de coisa aqui que pode ser trabalhada. A gente quer partir logo daquilo que a pessoa não autorizou a gente a fazer, que é separar o Augusto de usar drogas, aí nós resolvemos todo o resto. É o contrário, olha, Augusto, vamos resolver o resto, aí depois você chega à conclusão, será que isso realmente, será que maconha, cocaína, álcool faz mal desse jeito a ponto? Talvez para algumas pessoas que já tenham um quadro de predisposição a isso ocorra. A gente faz sempre uma pesquisinha que dá para fazer também. Desse grupo aqui, quem bebe socialmente? É que eu fiz a pergunta desse jeito uma vez, socialmente. Aí alguém falou assim, quem bebe socialmente. Para mim, beber socialmente significa beber só quando tem vontade, tá bom? Então levanta a mão quem bebe só quando tem vontade. Quem tem vontade todo dia? Só a Mariana, eu sou testemunha, que a Mariana não bebe. Ou seja, 90% desse grupo bebe socialmente. Eu não posso tirar uma foto de vocês, botar no Facebook. Ou levar para uma classe de adolescentes e falar, atenção alunos, que o professor vai mostrar para vocês um grupo de usuários de álcool que se deu bem. Vocês vão se levantar. E tá na cara, vocês são pessoas bonitas, são interessantes, participam até de uma oficina para aprofundamento do tema, tem postura, tem ideias próprias, tem nada de errado com vocês. E usam a droga mais antiga que tem, a mais perigosa que tem, que é tradicionalmente aceita, culturalmente aceita, é barata, tem em todo lugar, é legalizada, e não tem problema nenhum com vocês. Então, quem está falando, quem pode ser processado, eu posso ser processado se um pai chegar e dizer, está estimulando os alunos a beber? Eu falei, não estou estimulando, estou mostrando a realidade para eles. Eu estou mostrando que é verdade, que é possível administrar a droga mais poderosa do mundo, como essas pessoas aqui, vocês, fazem. E eu posso ser processado, porque as campanhas antidrogas não permitem que a gente mostre as pessoas que conseguem administrar. Fiquem despreocupados, eu não vou perguntar quem fuma maconha, nada disso, remédio para engordar, dormir, enfim, nada disso. Mas a maioria das pessoas usa uma droga poderosa e se também aprende a administrar. É possível. Essa deveria ser uma política mais equilibrada, mais adequada, que traria. A gente trata, principalmente adolescentes, como os idiotas. Vocês se lembram da Soninha, da MTV, que foi candidata a vereadora? Sonzinha.
infelizmente o problema dela não era usar droga, é ser burra. Como é que uma pessoa faz um caminho político como ela fez? Lembra quando ela deu aquela entrevista dizendo que ela fumava maconha? Que ela foi despedida imediatamente da TV Cultura, da MTV, dizendo que ela falava para adolescente, como ela assumiu que fumava maconha, ou foi quase uma exigência da opinião pública de que ela fosse mandada embora. Ou seja, a opinião pública tratou a questão como se os adolescentes fossem uns idiotas. Sabe? Bastou uma pessoa dizer eu fumo maconha e no dia seguinte ia amanhecer todo mundo fumando maconha. A gente realmente não acredita em jovem, não acredita em adolescente, eles têm opinião própria, eles não são induzidos tão facilmente assim. Então eu acho que o que aconteceu com ela serve como exemplo para a gente do quanto as políticas de drogas podem ser prejudiciais. No caso, eu estava falando do conceito, vou repetir, reproduzir aqui, bem resumido: saúde vê o uso de drogas como uma doença, ou a justiça vê como um delito, e a religião vê como um pecado. Bom, vou tentar mostrar aqui para vocês o quanto esse conceito sobre o uso de drogas é mais pernicioso e mais problemático do que nós pensamos. Isso aqui é o que está posto, é um conceito, a gente aprende isso em casa, na escola, na igreja, na televisão, em todo canto. Ninguém escapa disso. Nós estamos trabalhando com a questão da redução de danos, dos direitos humanos e da descriminalização. Ou seja, nós temos que criar uma quarta maneira de olhar para o uso de drogas. Nós vimos anteriormente que para ter esse quarto olhar, nós precisamos de uma quarta macropolítica, que seria a da solidariedade. É esse quarto olhar que definirá melhor o conceito sobre drogas, ele depende de uma macropolítica anterior, que se sobrepõe, que seria o caso então da solidariedade e do reconhecimento da voz do outro. Portanto, dentro de solidariedade, dentro da construção de um conceito, o quarto olhar seria então o olhar da cidadania, que a cidadania é a única que prevê as diferenças entre as pessoas, Então, cidadania. A cidadania, ela não vê o uso de drogas nem como doença, nem como delito, nem como pecado, ela vê como um direito. Tá, vamos parar aqui, eu vou desmontar esse daqui para provar, porque aqui vocês podem até fazer uma pergunta imediata para mim. Você está dizendo que a pessoa tem o direito de usar droga? Eu vou ter que falar, sim, tem o direito de usar drogas e o dever de não sair da escola, de não parar de trabalhar, de não roubar, de não ser violento. Todos os deveres que todo mundo tem. Agora, o direito é a mesma coisa que serve para a prostituição. Você está dizendo que a pessoa tem o direito de se prostituir, a mulher tem o direito de se prostituir? A resposta é sim. Ela tem que descobrir se o que é importante para ela. Se é cobrar, se é não cobrar. Daqui a pouco a gente pode fazer uma pesquisa sobre isso também. Mas esse conceito aqui, ele é pior do que o uso, porque vamos imaginar um adolescente que comece a fazer uma experiência com drogas. Experiência com droga não é fumar um baseado ou 2 baseados, é um período de consumo. Para maconha, por exemplo, é considerado experiência os 2, 3 anos de uso de maconha, os 2, 3 anos iniciais de fumar maconha. Isso aí é considerado experiência, tá? Aí depois vem os outros passos que não compensa agora a gente trabalhar. Para cada droga para cada substância tem um tempo variável mínimo de experimentação. Vamos imaginar um adolescente nessa experimentação de maconha, ele sabe, repito, ele não faz esse resumo que nós estamos fazendo. Mas ele sabe, porque ele aprendeu isso na escola, na família, o tempo todo estão batendo isso aqui na cabeça dele. Ele sabe que o que ele está fazendo deve ser ou uma doença, ou um delito, ou um pecado, ou as 3 coisas juntas. Então, problemas. Ele não pode falar dessa experiência com ninguém. Não pode falar. Daí surgiu uma expressão que determina, dependente de drogas para nós, que é a palavra adicto. Não sei se vocês já foram em reuniões do Narcóticos Anônimos, e ele se apresenta assim: meu nome é Domiciano, sou um adicto de recuperação. Meu nome é Celso, sou um adicto de recuperação. Meu nome é Irlando, sou um adicto de... Todos incorporam essa palavra adicto à própria identidade. Então a gente foi procurar entender por que eles fazem isso. A resposta deles é assim: a gente coloca adicto na identidade porque nós somos escravos das drogas. Adicto significa, portanto, escravo das drogas. Tem um livro chamado Comunidades Terapêuticas, do professor José Chiares, é um argentino, que dissecou essa questão. Então ele mostra o seguinte, que a palavra adicto, para ser entendida, tem que ser cortada aqui, Dicto vem de dito, de dizer, de falar, Por isso o tratamento é feito à base da fala, com psicólogo, com psiquiatra, com terapia ocupacional. Uma pessoa se
apresentando, né? Então, dícito é de dito. O prefixo a, antes da palavra, ele nega, então é não. Então, adicto significa não dito. Então, na realidade, usuário de drogas, dependente de drogas, é sim um escravo, mas um escravo do não dito. Porque toda vez que ele resolve dizer, falar, ele está fazendo um tratamento. Acaba o adicto. Né? Então, o aprofundamento do termo mostra pra gente que droga não, como a gente já disse, não tem poder nenhum. Se a gente colocar aí 1 quilo de cocaína nessa área, muda a vida de ninguém, a não ser que alguém tropece, caia de nariz em cima, pode mudar um pouco por tempo, mas poder demoníaco não existe isso, né? Repito, quanto mais se demoniza as drogas, mais se diviniza o tratamento. Há interesse das igrejas em demonizar os drogas? Tem, e quanto mais demônio ali, mais Deus no tratamento. Há interesse da psiquiatria em transformar isso em doença mental? Sim, porque volta a internar as pessoas, né? E vai ter a recompensa pelos perdidos, né, do século passado. Então o nosso adolescente, se ele está usando drogas, ele sente tudo isso. Para ele poder ser atendido por nós, o que reza a estrutura toda? Que a pessoa tem, é o primeiro passo, o famoso primeiro passo do AA e do NA. É assumir que sou impotente diante de determinada substância. Ou seja, admitir que eu sou doente, que preciso de tratamento. Esse é o primeiro passo. As pessoas falam isso em outra linguagem quando dizem assim: mas para enfrentar a questão das drogas, a pessoa tem que querer. Não é assim que falam? Tem que querer o quê? Tem que querer parar. Mas as pessoas não falam assim. Tem que querer. Tá, querer o quê? Querer parar. É assim que a gente entende. O nosso adolescente está experimentando drogas para ser atendido por nós. Porque ele não pode falar isso com o médico. Porque o médico vai falar para ele: você é doente, mas ele não se sente doente. Ele não pode falar com o policial, nem com o delegado, nem com o advogado, porque eles vão dizer: olha, você é um delinquente. Mas ele não é delinquente, ele não se sente delinquente. Advogado é inocente. É delegado, policial, advogado. O juiz. O juiz, é isso que precisa valer o usar. Não pode falar isso com o padre nem com o pastor, porque ele vai dizer: você é um pecador. E ele não se sente pecador, ele vai ficar quieto. E essa experiência com drogas é muito importante na vida de um jovem, de um adolescente, de qualquer pessoa. Tem que falar sobre isso. O grande segredo da história é falar. Isso não só para as drogas, mas para tudo na vida. A grande capacidade do ser humano que nos torna um pouco melhores é a capacidade da linguagem, da demonstração do nosso pensamento, quem somos nós. O primeiro movimento que nós fizemos aqui hoje não foi a identidade, tentar mostrar quem somos nós. E olha que o resultado está sendo bom, o grupo está apegado, as pessoas só estão indo embora porque parece que tem que ir mesmo, né? Então, para ser atendido, ele precisa provar para a gente que ele é doente. Precisa provar. E como é que prova que é doente? É adoecendo. É adoecendo, ficando mal de um monte de coisa. Se não der para ficar doente das coisas, vamos dizer assim, psíquicas ou psicológicas, adoece fisicamente mesmo. Somatiza. Exatamente, vai somatizar. Para ele ser atendido pela justiça, ele tem que provar que ele é um delinquente. É onde você vai encontrar pessoas que falam: eu usei droga, fui preso. Depois da experiência que eu tive na cadeia, nunca mais usei droga. É o tratamento que fizeram. Mas você acredita assim que se a pessoa começar com maconha, que dizem é o mais fraco, e ele conversar com alguém e ele dividir a experiência dele, ele pode não entrar em uma outra pior ou não? Pode ser negativo? Acredito. Até porque entrar numa pior não depende só de droga, né? Tem gente que casa e nunca deveria ter feito isso. Não, por quê? Porque você disse ali sobre a casa bagunçada. Nessa casa pode ter, igual na minha casa. Minha mãe tem 3 filhos. Pode, tem uma ali que tropeça na vassoura, mas se eu caçar aquela vassoura, eu não vou tropeçar nela. Eu sou a mais velha, depois do meu irmão, depois da minha irmã. A diferença do meu irmão para minha irmã é de 8 anos. O meu irmão, desde os 18, que não sai da cadeia. Então ele começou com o quê? Com a maconha. Da maconha ele já experimentou todos que ele achava que tivesse ao alcance dele e ele não que conseguisse, ele foi lá conseguiu por bem. Porque ele não conseguiu por bem, ele roubou para conseguir. Então ele não sai. Já quando ele tem 3 anos, 3 aniversários que ele passa seguidos lá. Então não depende de falar assim, porque a casa está bagunçada, todos vão cair. Só ele que passou por isso. Mas se ele tivesse tido com quem conversar desde a primeira vez, talvez ele não tivesse entrado nas mais graves, é isso? Eu vou acrescentar coisas que poderiam, e aí a gente está realmente... Antes de você acrescentar, deixa eu fazer um desse aí. Olha, assim, eu não acho que uma pessoa informada
né? Ela vai querer, depois de ter experimentado algo tão bom que é a maconha, eu sou usuário de maconha, né? Vai querer ficar uma pessoa informada, sabendo separar o que é droga química, o que é uma droga natural, né? Vai querer ficar aí buscando um outro tipo de droga para se detonar, sabendo que lá te detona. Então, isso é para os desinformados, para os desavisados. Então, quer dizer, é por isso que a parte do diálogo, que você consegue mais conhecimento sobre as coisas, é muito importante. Luciano, eu tenho meu primo, ele tem, acho que tem 22 anos. Aí é onde entra a questão que você falou. Aí o pai dele é alcoólatra e não mora junto com ele. Ele trabalha na usina Cerradão. Aí, igual você falou, ele trabalha, aí ele não tinha moto, ele andava de a pé. Aí ele foi juntando dinheiro, hoje ele comprou uma Falcon. E aí ele começou usando maconha. Agora hoje eu já sei que ele é usuário de crack. Aí ninguém tinha coragem de chegar nele e falar alguma coisa. Aí meu tio chegou nele, né, que é o mais próximo assim, falou, né, tal, né, para com isso, tal. Aí ele falou assim, ninguém me ajuda, eu compro com meu dinheiro, então ninguém tem que dar palpite na minha vida. Falou, porque assim, até então a gente acha que é uma coisa ruim, né. Eu acho aí agora ele tá falando, né. Aí ele tá falando assim, não, a pessoa vai até um ponto. Aí depois ele não vai para as outras. Mas a realidade que eu conheço, ninguém fica só na maconha. Todo mundo vai para frente. Eu fiquei. Eu acho que a maconha ela pode ser a porta de saída de uma droga também. Saída e de entrada. Mas se ela é uma porta de entrada, ela também é uma porta de entrada. Mas eu acho que as drogas, igual cocaína e maconha, são efeitos totalmente diferentes. Isso eu acho que vai muito de personalidade, do que a pessoa está procurando. Ninguém às vezes vai usar cocaína para ficar em casa. Entendeu? Você vai usar a cocaína para sair para balada, para alguma coisa porque é estimulante. A cocaína, o efeito dela é totalmente diferente da maconha. Então, às vezes a pessoa até tem assim, contato com outras drogas, mas não pode até experimentar, mas às vezes volta para a maconha, ou às vezes, igual no caso dela, para sair de uma droga pesada, volta para a maconha e consegue se estabilizar e viver sem o crack, entendeu? Eu acho que pode ser deixa eu dar uma colaboração, acho que você também quer falar, mas rapidamente, acho que, como é que é o seu nome mesmo? Eu esqueci. Samira. A Samira, ela falou uma coisa perfeita. A maconha pode ser porta de entrada? Pode. Mas se é uma porta de entrada, ela serve para as duas coisas, serve para sair também. O que prova isso foi o projeto de substituição de crack por maconha, lá em São Paulo, da Unifesp, do professor Dartinho Xavier da Silveira. Os médicos psiquiatras não distribuíam maconha, mas diziam para os usuários de crack que estavam no tratamento, tenta fumar maconha mais para enfrentar a fissura do crack. Olha, o resultado desse serviço está na página deles. Depois de 2, 3 anos, dos que iniciaram o tratamento de substituição por indução dos psiquiatras, 80% deles parou de usar crack. Dos que continuaram fumando maconha, 3 anos depois também iam fumar maconha. Não que o projeto previsse isso, né? Parar de usar tudo, não previa. Mas funcionou e funcionou muito bem. Redução de danos. Agora, com relação ao uso, quantidade, uso pesado, a gente pode evoluir pensando assim. O que prejudica não é o uso de drogas leves ou o uso de drogas pesadas. Por quê? Porque maconha é considerada uma droga leve. Cocaína é considerada droga pesada. A gente encontra um monte de pessoas que fumam maconha, que é considerada droga leve, de forma pesada. Encontra gente que usa cocaína, que é uma droga pesada, de forma leve. Então, a gente pode melhorar o nosso ponto de vista entendendo prejudicial ou não, é uso pesado de drogas. Porque tanto faz usar de forma pesada maconha quanto cocaína, e vai dar o resultado mesmo. A grande porta de entrada é o álcool, que está à venda em qualquer bar da esquina, que o Ronaldinho Fenômeno faz propaganda às 4 da tarde para qualquer adolescente, para qualquer criança assistir. Essa é a grande porta de entrada. Se a gente for pensar numa porta de entrada, é o uso de álcool. E é bem mais perigoso. Professor, e uma coisa que até foi no seu nome dele, o rapaz disse... Germano. Desculpa pelo Germano. Foi no zelo. Foi de má fé. Quer dizer, a maioria de quem usa maconha, a maioria assim, fala assim, não, maconha é bom, ela é natural.
E a cerveja que o doutor falou, a cerveja é desculpa, doutor. Doutor Celso, o que foi? O senhor falou que é uma das que mais pode hoje o grande problema que a gente tem em saúde pública hoje é produzido pelo álcool. A gente tem assim, 12 a 15% da população brasileira dependente de álcool, que é encontrado em qualquer barzinho da esquina. E o que é interessante no nosso país, que grandes personagens, né, do esporte, da televisão, fazem propaganda ao meio-dia, horário que qualquer criança está assistindo, e ninguém fala disso. É moralmente aceito. Uma coisa, a cerveja é feita do quê? Cevada, trigo. Isso é o que? Natural. É algo natural. É algo natural. Então seria uma coisa ruim, teria que fazer uma analogia, falar, já que a maconha é bom, bacana, vamos fumar maconha porque é natural, não faz mal. Então vamos beber cerveja que não faz mal, é natural. Eu não acho que é uma desculpa pertinente pro tema. Não, você mas fala assim, não estou falando só você, fala assim, muita gente fala assim, vou fumar maconha natural. Causa nada. Eu concordo com você, não é não, porque assim, já acho que para maconha ser menos prejudicial, tem que trabalhar na questão da produção da maconha. Porque os traficantes, os que plantam, eles botam uma descarga tão grande de agrotóxico que nenhuma maconha chega natural, nenhum baseado fica natural. Tirando o amoníaco, todo o processo. Pra você ter uma ideia, lá em Campinas foi É por isso que eu não acho que é uma desculpa plausível, porque a cerveja também é uma coisa natural, entre aspas, e a cerveja... E por isso que a gente defende a legalização, né, a regulamentação. Porque se são regulamentadas, aí a gente pode fiscalizar, a gente pode acompanhar, inclusive, a gente até discutiu isso há pouco tempo. Por exemplo, eu tenho um sobrinho, um jovem, nós estamos numa festa de família. Os meus sobrinhos exageram, ele tem 13, 14 anos, 15, 16, não sei lá quando. Ele bebe demais. No dia seguinte eu chego e vou conversar com ele. Ontem você pegou pesado, vamos tomar cuidado, você não acha que você exagerou um pouquinho? E a droga sendo ilícita, o que acontece? Quando a gente descobre, já está incontrolável, já está incontornável, já está uma coisa assim muitas coisas já aconteceram. E aí vem a ideia da legalização nesse sentido, né? Da regulamentação, mas é uma discussão toda complexa, que eu acho que a gente inclusive precisa de muito tempo para poder clarear melhor essa ideia. Então, assim, dizendo que todas elas deveriam ser legais para que fossem regulamentadas, para que fossem acompanhadas. Estudadas, e como o projeto que o Uruguai acabou de aprovar agora, você pode ter a maconha em casa, já podia usar, agora você pode plantar em casa, parece que até 8 pés de maconha você pode ter em casa, que não é tráfico. Então acho que a gente tem que começar a pensar nisso, enquanto um caminho. Porque a guerra às drogas levaram a gente aonde nós estamos hoje, impotentes. E presídios entendeu? lotados. Presídios lotados, hospitais psiquiátricos cada vez mais cheios, internações recorrentes. Então, quer dizer, E além de inflacionar o preço das drogas no varejo. Por quanto mais proibido, mais sobe o preço. E se fosse regulamentado, igual assim, o Itapô comentou, o álcool, o cigarro, encontrasse em qualquer lugar, não haveria tantas mortes com o caso do tráfico, né? Tem mais. E sem falar na especialização, né? Porque a cadeia, ela acaba sendo um ambiente de especialização ao crime de onda. Eu penso que os caras viram criminosos. Se tem países aí no mundo, como por exemplo a Holanda, Amsterdã lá, que é um grande exemplo, que lá é liberado e todo mundo consegue viver em harmonia, porque o resto do mundo não pode viver assim, dessa forma. Eu tenho que dar dois exemplos importantes. Um foi em 99, 2000, em Campinas, eu terminei participando de um curso do grupo de trabalho para analisar uma questão que aconteceu 2 anos antes, no ano de 97. Né? Foi um ano que o Hospital Mário Gatti recebeu inúmeras internações de usuários de maconha, como é que fala?
pulmonar, problemas respiratórios. Problemas respiratórios e pulmonares. Aí tinha em comum o fato de fumar maconha. Mas os caras não estavam encontrando relação. O que tem a ver? Mas que então existe overdose de maconha? Era a conclusão próxima que estava rolando. Aí eu participei, fui convidado a participar do grupo que discutiu longamente esse assunto e terminamos descobrindo o seguinte, que o tráfico de drogas é uma das melhores e mais eficazes maneiras que eles têm de esconder droga é enterrando. Todo mundo sabe disso, né? Guardar no telhado, dentro das coisas, não existe nada mais eficiente do que enterrar. Então, grandes traficantes não enterram pequenas quantidades, cara, enterram meia tonelada, 1 tonelada, 200 quilos, 100 quilos, né, de maconha. E abria aquele buracão, envolvia aquela quantidade toda em papel alumínio, papel plástico para pegar a umidade e tal, enfiava ali e ficava lá 6 meses, 1 ano, esperando a hora boa de ir saindo, né? Então, o que aconteceu? A maconha, geralmente, há uma forte cultura de que no processo de prensagem da maconha, que se mistura mel. Não sei se é bem verdade, não, mas existe, e até porque acho que o traficante não tem essa condição de pensar na saúde dos outros, para botar um melzinho saudável. Mas o que nós sabemos é que a maconha, uma vez prensada, sai um caldo que é doce. É adocicado, né? Que é de onde vai sair o haxixe, mas esse caldo é doce. Por se é doce, ele atrai barata e rato. Os caras prensavam aquele caldo ali dentro, fechado, enterrado durante 6 meses, 1 ano. Não tem lugar que rato e barata não cheguem. Não tem. São os insetos mais parecidos com o ser humano, é rato e barata. Eles vão em lugares inacreditáveis por causa de comida. Barata não morre bomba nuclear, né? Pois é, que nem nós, cara. Morre um monte, mas sempre sobra um ou outro para continuar depois. Então, os traficantes descobrindo isso, o que eles passaram a fazer? Abriam aquele buracão, jogavam uma carga de BHC, que é um agrotóxico, que é um veneno, que é proibido já há muitos anos, mas que ainda tem estoques por aí guardados. Uma descarga de BHC ali, forrava aquilo. Não existe a forma de segurar essa sucção, vamos dizer assim, daquela quantidade de maconha pelo BHC. Nem o plástico, nem o alumínio, nada. Terminava que uma grande quantidade desse BHC incorporava. Até porque a barata e o rato, que eles tentavam afastar com o BHC, já tinham deixado suas marcas, os buraquinhos, em resumo. Eu estou sendo superficialmente passando porque não precisa desse detalhe. Mas a maconha absorvia grande quantidade de BHC. Os caras fumavam maconha, tossia muito, já é comum tossir, essa tossia mais e dava um baratão, muita gente falava, opa, essa é boa. Intoxicação e problemas pulmonares graves por causa do BHC contido naquela. Então esse eu acho que é um exemplo importante que a regulamentação e a descriminalização evitaria também, e traria esse controle de qualidade. Eu acho fundamental, não é? As pessoas que dizem... Um maior controle social. Gustavo, você quer? Tem uma última pergunta. Não sabia que era você, doutor Celso. Sou grande fã do seu trabalho. Já ouvi falar demais do senhor. Isso é bom. Até eu acho que a minha tia trata com você. Ela só fala em você. Acho que deve ter uma foto sua. A gente falar de que quando a gente gosta, a gente tem uma foto da pessoa, né? Tem gente que gosta de Deus, tem uma foto de Jesus Cristo, vamos dizer assim. Nesse caso é engraçado que gosta de Deus, mas bota a foto de um cara destruído, né, cara? Uma coisa que eu queria falar era que o Dr. Celso é a favor da legalização. Só que, ao meu ver, eu acho que a legalização seria uma forma de tampar o sol com a peneira. Por quê? Porque, calma gente, calma. Por quê? Até aonde... Porque assim, pra você usar drogas, tem que chegar a usar. Não tem como você chegar e falar assim, eu usei drogas sem usar. E pra você chegar a usar, tem alguns outros pré-requisitos que determinaram isso. Como? Saúde ruim, falta de educação, falta de cultura, escolas fracas, isso, aquilo, falta de estrutura governamental mesmo, não é estrutura, vamos dizer assim, familiar, só do governo, que não dá subsídios, não ajuda a população brasileira, entendeu? Aí pode acabar indo
para as drogas, não é todo mundo, são casos. A minha pergunta é a seguinte: se o país, o governo, eu sei que é alguma coisa meio utópica, mas como a gente está tratando, a gente pode pensar, conseguisse tratar, melhorar em diversos pontos, você acha que necessariamente precisaria legalizar uma droga? Porque, como todos nós sabemos, o Brasil é um país de difícil fiscalização. Será que seria tão fácil fiscalizar se está tudo certinho? O Uruguai é pequeno, o Brasil é enorme. Ô, Gustavo, eu responderia, iniciaria essa resposta, que não vai dar para te dar hoje, mas você usa a expressão utópica. Você fala assim, até uma coisa meio utópica. A definição de utopia, desde a Grécia Antiga, é aquela: é enxergar o fim sem reconhecer os meios. A minha proposta é isso: continue com essa utopia, mas nós podemos lidar com os meios. A legalização serve como recurso, a descriminalização é um recurso, é um meio para que se atinja essa utopia de uma sociedade livre de dependências em geral, não só de drogas, mas de dependência. E o sofrimento que uma pessoa, como vocês aqui, escreveram naquele papelzinho, não importa agora o que é que escreveram, mas supõe-se que, na ausência dessa dependência que está no papelzinho de vocês, vocês sofram tanto quanto sofre um dependente de cocaína, de crack, de maconha. O que caracteriza a dependência não é o que se usa, mas a falta daquilo que se usa. Então, se tem coisas que servem para um e não servem para outro, talvez a gente possa trabalhar com os recursos que a gente tem em mãos, como o não aprisionamento, a não internação, uma política mais humanizada, uma sociedade mais justa. Esses são os meios para que essas utopias um dia possam se realizar. Eu imagino e luto por uma sociedade, depende do meu estado de espírito, do meu estado de alma. Tem dia que eu acho que eu gastei a minha vida em vão, sabe? Eu sempre fui essa utopia. E tem dia que eu falo, nossa, como eu fui bom, eu fico feliz, olho no espelho e falo, cara, eu vou sair com você hoje. Mas tem dias que se eu encontrar comigo, eu dou uma porrada. Eu também. Você tocou num ponto muito importante, que a gente está falando aqui do uso de droga, das dependências, né, químicas, mas a gente não tratou do que muitas vezes produz isso. A gente falou de alguns aspectos, mas o que produz muitas vezes a dependência, a busca pela droga, é o sistema de produção que a gente vive, o sistema de produção capitalista. Então, quando você vira e fala assim, eu também não acho que legalizar resolva. Legalizar é uma forma da gente estar eliminando o que a gente chama de um microfascismo, de um Estado policial, de um Estado policialesco, que continua muito presente na nossa vida, por exemplo, quando proíbe o uso de tabaco, e não leva em conta o sofrimento daquela pessoa, daquela singularidade, que inclusive começou a fumar tabaco de forma legal, onde o Estado estimulava, permitia e ganhava muito com isso. E agora o Estado pega e decreta que não se pode mais fumar e não leva em conta o sofrimento dessa pessoa. Então, a gente pensa pela questão do Estado policialesco, mas o que está produzindo, muitas vezes, essa subjetividade, o que elas estão denunciando é que esse modo de vida que nós temos levado, ninguém suporta mais essa vida. É o que a gente fala, essa normalidade acinzentada, sabe, essa vida insuportável que a gente tem tido, é que faz com que a gente recorra a alguma substância química para suportar o nosso cotidiano, para suportar o nosso dia a dia. Então, acho que a grande questão é essa, e é por isso que se tenta criminalizar, se tenta estigmatizar, se tenta excluir, se tenta internar toda essa gama de gente, porque na verdade eles estão denunciando o fracasso do sistema capitalista, do sistema de produção capitalista. Eles estão dizendo assim, olha, essa história de trabalhar das 8 às 18 horas não funciona. Essa história de eu passar a vida inteira na faculdade para depois eu não ter emprego, ou se eu conseguir, eu sempre dou o exemplo, que aqui a gente tem uma turma de serviço social, eu falo, assistente social hoje na prefeitura ganha R$800 por mês. Se conseguir um emprego, que a maior parte inclusive não consegue, um psicólogo ganha R$800 por mês. Quer dizer, o cara você vira para o jovem e fala, você tem que estudar. Estudar é importante para a sua vida. Um servente pedreiro ganha R$60 por dia. No final do mês ele está ganhando R$1.500. Então o que é melhor? É melhor estudar ou é ser servente pedreiro? Não sei. Eu acho que isso cada um vai ter que responder para si mesmo.
Cada um vai fazer a sua escolha. Então a gente tem uma maneira de ver a vida, né, de uma forma muito massacrante, nesse sistema que a gente vive competitivo, excludente, né, que condena uma maioria à miséria, a muitas vezes a viver de migalhas, enquanto tem uma minoria que tem muito dinheiro, né, um sistema onde quem trabalha não recebe pelo que faz, e quem não trabalha é quem realmente ganha dinheiro, que são os grandes banqueiros, quem lida com capital financeiro, os grandes industriais que estão explorando a mão de obra dos trabalhadores. Então, na realidade, o uso de droga, para mim, ele está denunciando o sistema que a gente vive. E legalizar não vai resolver. Eu acho que por isso que cada vez tem mais gente usando droga, porque elas estão dizendo assim, nós não suportamos mais esse mundo. Um mundo onde a gente já não tem mais sonhos, porque no passado a gente ainda tinha esses sonhos, tinha as utopias, né? Acreditar em algo. O Frei Beto fala disso, o Frei Beto fala, olha, nós precisamos de um sonho, nós precisamos de uma causa, de alguma coisa que encante a nossa vida, porque se a gente não tiver isso, a gente não vai sair das drogas, nós vamos continuar dependente. Nós vamos continuar precisando fazer uso delas para a gente poder suportar a vida que a gente tem. E aí eu escuto história todo dia de gente que trabalha de segunda a sexta, só que quando chega sábado tem que usar a dose do crack da semana. Eu pergunto por que tem que usar no sábado, porque segunda-feira começa outra semana. Então se não usar o crack no sábado, não vai aguentar a segunda que está chegando. Então, muitas vezes é isso que tem acontecido com a nossa juventude, né? Com a nossa sociedade. E aí a gente se pergunta, quem são os grandes consumidores de drogas do mundo? Os norte-americanos. São os grandes consumidores. Porque lá é onde o capitalismo mais está acentuado, onde ele está mais forte. E penso que se a gente tem uma vida com muita alegria, muita felicidade, com muito sentido, né, com muito encantamento, talvez a gente possa até vir a usar a droga, mas como uma recreação, como algo para viver uma experiência diferente, que a droga proporciona isso, né? Mas não que a gente fique dependente, ou não que a gente abandone a nossa vida para fazer uso de alguma substância. Eu acho que quando a gente abandona a vida, é porque a nossa vida já não estava valendo a pena. É porque a nossa vida já não fazia mais sentido. E é por isso que a gente recorre à droga para ter um prazer momentâneo, para ter algo que é transitório, mas que vai passar. É o que a gente fala da paixão triste, né? O Spinoza usa muito essa expressão, que a droga é a paixão triste. Dá uma alegria no dia que você usa, e tem uma alegria, é inegável que não tem essa coisa de falar que droga é ruim, né? Isso é bobagem. Quem faz uso de droga vai te falar que tem uma alegria quando usa, mas depois vem muita tristeza em função daquilo. Os conflitos familiares, problemas no trabalho, gasto financeiro excessivo. E aí a gente precisa talvez buscar na vida paixões alegres, aquelas que continuam nos encantando no dia seguinte. Por exemplo, um grande amor, né? E depois daquele encontro você fica ainda enevoado, né, daquela presença na sua vida. Aí é uma paixão alegre. Então eu penso isso, mas você toca num ponto importante. Por isso eu sou o grande fã do seu trabalho. Só acentuar uma coisa, né? Você colocou lá Thomas Morris. Thomas Morris, né, ele foi morto, colocou utopia. Foi Thomas Morris, que foi um dos grandes inventores da utopia, ele foi morto pelo rei, foi morto pelo Estado. Então, quer dizer, o Estado matou a utopia. E quando a gente fala sobre sistema democracia representativa, a gente continua ainda falando em um governo, né, que é feito por uns poucos ali e que não está nem aí com o resto da população. E a gente tem que acordar, nós que somos, né, os soberanos dos direitos. Socialmente, nós somos a sociedade civil, né? Então nós somos os soberanos e não o Estado, que é o que tem que impor coisas para nós, e nós que temos que impor para o Estado. Legal, eu acho essa fala do essa fala do Celso, ela é excelente, cara, perfeito, porque acho que isso ele trouxe de volta para nós o poder que a gente tem.
né, que é essa paixão triste, paixão alegre, excelente. Agora, cabe a nós fazer, nós temos o poder de escolher as nossas paixões, e cabe ao Estado e a outras instituições que compõem o nosso modelo de desenvolvimento, de sobrevivência, facilitar ao máximo o nosso encontro com as paixões que nos fazem mais felizes. Inclusive temos o direito à tristeza também. O Franco Rotelli, é esse que está vivo, né, Franco Rotelli? Ele esteve em São Paulo, em São Bernardo, no final do ano passado, e ele, na fala dele sobre dependência de drogas, sobre o uso de drogas, ele falou: dependência química, se é que existe, ele falou assim, dependência química, se é que existe, é uma patologia da liberdade. Aí ficou todo mundo parado, todo mundo pensando, eu não tinha pensado nisso, né? Da mesma forma que você trouxe essa história da paixão triste, paixão alegre, isso é um dado tão relevante, tão forte, parece que a gente pega o chão de novo. Quando pensa na liberdade, o problema não é usar droga, o problema é lidar com a liberdade, é isso que a gente nunca aprendeu. Nós não somos educados para criar nada, nós somos educados para obedecer, né? A gente apanha, porque a gente faz arte, não é isso? O que significa arte? Criar, tá? Inventar. Então eu acho que a gente podia, deu conta da nossa tarde, que pelo horário que eu administrei da melhor maneira. Diga. Eu quero dizer, quando ele comentou, né, que a gente vive uma vida assim, meio acinzentada, né? Eu faço estágio lá no CRAS. E aí sempre quando manda alguma coisa pra lá, assim, aí ele chega, aí fala assim, vai fazer vai ser involuntária, né? Vai ser internação involuntária, vai ser uma internação involuntária. Aí a mãe chega lá e fala, não tô aguentando mais meu filho e tal, tem que internar ele. Aí o que acontece? Depois de dois meses que ele foi, internou e voltou, ela já chega lá de novo e fala que ele já está usando novamente. Então, é o que ele falou, o que o Dr. Celso falou. Não adianta, gente, tem que ter outros caminhos. Já viu que não dá certo, e isso não foi um caso, não foi 2 casos. Assim, em Itapajipe não foi um caso, não foi 2 casos, que o Dr. Celso já deve estar assim, tratando de muitos casos lá de Itapajipe. Olha, o professor Geis Pinheiro, falecido, infelizmente há uns 3 anos, que era da Universidade Federal do Bahia, ele tem uma frase legal demais que eu acho que pode ficar, até dentro do artigo chegar a subir, eu acho que pode ficar como reflexão até o nosso encontro de amanhã, que acho que amanhã vai ser um dia muito importante para nós que participamos aqui hoje. Mas a gente vai encontrar vários caminhos que vão ser apresentados, vão ajudar muito a nossa reflexão. A do Geis Pinheiro é a seguinte: prevenção é ter aonde ir. Tratamento é encontrar a porta aberta. A outra frase que eu acho que é definidora, que serve para a gente levar como reflexão, é do Dartil Xavier da Silveira, um psiquiatra lá de São Paulo, que diz o seguinte: o contrário de dependência não é abstinência. O contrário de dependência não é abstinência. O contrário de dependência é liberdade. A regulamentação e a descriminalização contribuirão com certeza absoluta com a ampliação do nosso conceito de liberdade. Será menos punitivo, menos acinzentado. E vai permitir que essas paixões sejam menos tristes e um pouco mais alegres. Porque não significa que se liberar a droga hoje ou amanhã eu vou começar a usar. Depende da minha cabeça. E quanto mais informada você tiver, melhor será a decisão. Agora vamos evitar usar o termo liberar, porque a mídia adora isso. E quando a gente fala liberar, as pessoas ouvem assim, vamos usar a palavra regulamentar. Sou a favor. Você é a favor da liberação? Não, liberação não. Eu quero que regulamentem. Dá uma lição logo de cara. Liberar as pessoas vão fazer perguntas desse tipo para mim, não. Como nós vamos regulamentar. Aí eles são obrigados a fazer uma pergunta honesta. Como assim? Aí a gente ganha tempo para explicar. Porque nós não somos os doidos varridos que estamos pregando aí, que todo mundo tem que sair, como você falou agora, acreditando. Porque está regulamentado, não é que eu vou usar. Eu vou usar se eu quiser. Bom, gente, eu acho que também é da necessidade, porque como ele falou também, ele comentou, né, que ele acha que é uma coisa que é uma erva, que é bom, que vai contribuir. Se eu acho que contribui pra mim, eu vou usar. Né? Se eu acho que do jeito que eu tô vivendo tá bom, na hora que regulamentar, pra que eu vou usar? Não, pra mim tá bom eu vivendo sem. Se eu achar que tá aí, não, eu vou experimentar. Não, tá bom, então eu vou continuar usando. Eu defendo que um dos maiores ganhos da regulamentação, da descriminalização,
e que é responsabilidade dos usuários. E é papel nosso despertar isso na cabeça deles. Os usuários de drogas, eles têm que estar aqui conosco. Esse povo tem que discutir política pública que vai... Não adianta ficar nós imaginando uma política pública que atenda os interesses dos coitadinhos que fumam maconha, que cheiram droga. Não, esse povo tem que participar. Fumar maconha, olha, tudo bem, isso não é da minha alçada. Agora, políticas públicas sobre o uso de maconha, quem fuma tem a obrigação de participar. Mas ele vai viabilizar direito para eles. E eu acho que aqui, por exemplo, se tivessem pessoas que fumassem maconha nesse grupo, acho que já é um grande passo. Bom, eu queria dizer para vocês o seguinte: primeiro fruto colhido do nosso encontro, que é perceptível e eu acho que vocês vão concordar comigo. Mas quando nós começamos, a primeira coisa que eu fiz foi o tal do contrato de grupo, lembram disso? E que eu eliminei todas as regras, e todo mundo concordou. Vocês viram que eu notei que quem saiu porque tinha algum compromisso mesmo. Quem ficou porque quis ficar. E a participação foi tão boa, assim, a gente sente pelos olhares, pela forma como as pessoas se expressam. Não, dá para acreditar numa sociedade que tenha menos regras externas e mais regras internas. É só chamar as pessoas à responsabilidade da vida e de uma vida da qual a gente possa se orgulhar. É muito bom participar politicamente, é muito bom não depender de códigos e normas e acreditar na potencialidade de cada um. Então eu queria, e também disse para vocês que todas as células do nosso corpo têm a definição da sexualidade e do prazer sexual, né? Então eu gostaria que a gente fosse embora, mas não saiam correndo não. Vamos embora, todo mundo abraçando, abraça quem você quiser, mas não pode ser um abraço qualquer. Tem que ser o abraço mais sexual possível. Eu confio que se rolar algum clima, vocês vão saber o que fazer com isso. Valeu, até amanhã.